Abra comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Queridos, eu vou nessa noite dar continuidade a uma ministração que eu comecei na semana passada. Então, vai fazer muito sentido para você, se você assistir essa ministração. Eu preguei no culto da manhã, e então você encontra lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Esse texto diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos, diga comigo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa medida, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Glória a Deus. Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos pedir isso para Ele. Feche seus olhos e peça, faça uma oração sua e peça para o Senhor. Pai, nós nos rendemos agradecidos por tudo que nós já experimentamos nessa noite, por podermos adorar o Senhor, por podermos cantar canções ao Senhor, por derramarmos o nosso coração perante a Tua face, também por celebrarmos pelas vidas de cada pessoa, Senhor, que tem vivido o sobrenatural. Mas, Pai, nós não podemos sair daqui sem ouvir a Tua voz, sem ouvir uma palavra Tua, uma direção do Teu Espírito Santo. Por isso eu quero te pedir, Pai, usa a minha vida nessa noite, pela Tua infinita misericórdia. Eu quero declarar a minha dependência total, absoluta e restrita do Teu Espírito Santo. Não há nada que eu possa fazer nessa noite, Pai, que possa realmente gerar transformação. Mas não há nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer. Por isso, libera uma palavra rema ao coração de cada um dos Teus filhos que está ouvindo essa palavra aqui, que vai ouvir ainda depois, Senhor, que está assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa ir aonde as minhas palavras não podem chegar, que haja um espírito de revelação, que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja tocado, Pai. Eu quero te pedir isso, porque a nossa mente está alerta e o nosso coração está pronto para ouvir a Tua palavra, para receber essa semente que vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por 1. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, nós falamos na última semana que depois da salvação, o maior propósito de Deus para nós é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Esse texto ele vem dizer para nós de uma maneira muito clara que o Senhor quer que todos cresçamos. Então, veja, Deus não está, embora esteja falando aqui sobre os dons ministeriais, nós vemos que o propósito dos dons ministeriais é que todos possamos crescer. Não apenas o pastor, a pastora, não apenas os pastores auxiliares, não apenas os líderes, mas todos. E esse todos envolve você. Posso ouvir um amém? Isso nos envolve de uma maneira para que todo o corpo possa se desenvolver. E uma coisa interessante, gente, que nós entendemos, é que, diferente do que acontece na esfera física, o nosso crescimento espiritual, ele não é natural. Ele não é automático. Por exemplo, você pode eu não sei você, mas quando eu fui completando 12, 13 anos, que o meu corpo começou a mudar. Gente, vou contar um negócio para vocês, não conta para ninguém, tá? Mas eu chorava, porque eu não queria crescer. E Deus ouviu em parte minha oração, né? Crescer mesmo que é bom, nada. Mas, só essa parte, porque o resto não tem o que fazer. Você não tem como chegar numa fase da sua vida e falar assim, não, eu não quero mais, Deus, você tem lá, né? Eu quero ser criança, né? Mundo de Peter Pan, não existe. Embora seja muito bom ser criança, né? Eu falo muito para os meus filhos, isso, várias coisas que acontecem em casa, né? Hoje o Davi tem 10 anos, o João tem 13, e eu sempre costumo, né, falar para eles sobre isso, falar, aproveita a sua infância, aproveita, né? O Davi Lucas, essa semana, ele
acordou cedinho um dia, né? Que eu acordo mais cedo. E aí teve um dia que ele pegou e colocou o relógio para despertar às 6 horas da manhã. Agora me conta, gente, para que é um negócio desse, né? Aí eu ouvi aquele barulho, né? Estava acordada já, me trocando já. E aí eu falei assim, filho, o que foi? Não, mãe, é que eu coloquei a Alexa para despertar. Aí eu comecei a dar risada, né? Falei, filho, volta a dormir, você vai ter a vida inteira para acordar cedo. Eles estudam à tarde, né? Aí depois ele falou, né? Porque como eu tenho acordado cedo, daí ele fala, eu queria acordar cedo com você e eu queria provar para você que eu consigo acordar cedo, que eu quero estudar de manhã. Eu falo, filho, você vai ter a vida inteira para acordar cedo, com alarme, né? Aproveita a sua infância. Então, algumas coisas na nossa vida, a gente pode fazer e algumas não dá. Então, assim, não dá para você impedir o crescimento físico. Agora, o crescimento espiritual, gente, ele precisa ser provocado. O crescimento espiritual, ele precisa ser intencional. Eu preciso ter vontade de crescer, eu preciso querer crescer. E nós vimos aí na semana passada uma coisa muito interessante, que existem 2 palavras para a palavra filho. A Bíblia diz o que em João 1:11-12? Que ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, ele fez com que eles fossem filhos de Deus. E essa palavra filhos aqui é a palavra teknon. E ela significa um bebê, alguém que acabou de nascer. Então, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que todos nós que recebemos Jesus, entenda, esse é o padrão de Deus. Embora a gente goste de falar, olha, todos somos filhos de Deus, o padrão de Deus é que se eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, eu me torno filho de Deus. Agora veja bem, a partir do momento que eu sou filho, todos nós somos filhos. Mas deixa eu dizer algo para você, né? A Cris está ali com aquela bebezinha linda, né? A Larinha. Aí o que acontece? Ela é uma bebê, mas ela é filha, Agora vamos pensar que se de repente numa casa você tem um bebê lá de 1 ano e você tem uma pessoa de 23 anos. Os 2 são filhos, sim ou não? Agora, se você precisa que alguém te represente em uma ação judicial, você vai colocar o bebê de 1 ano ou vai colocar o de 23? Se você precisa colocar alguém à frente de um negócio, você vai colocar o de 1 ano ou o de 23? O de 23, sabe por quê? Porque é para estar maduro, são os adultos. Gálatas 4:1 diz que enquanto o herdeiro é menino, ele em nada se difere do escravo. Então, quando nós não crescemos, quando nós entendemos, não, agora eu sou filho, eu sou filho de Deus, está tudo certo, e a gente não entende a intencionalidade, o quanto nós precisamos crescer, o quanto nós precisamos ter um posicionamento, a gente não reina, a gente não governa. E eu preciso dar uma notícia para você. Quando Jesus, ele vem e ele nos tira do império das trevas, ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E sabe para quê? Para você reinar, meu irmão. Eu e você fomos feitos para governarmos essa terra, para sermos representantes do céu. Agora, será que a gente pode fazer isso quando nós somos meninos? Não. Então nós precisamos crescer. Nós precisamos, o pastor Marcos pregou pela manhã uma palavra maravilhosa, agora à tarde, assista aí também nas redes sociais, você vai ver isso no nosso canal. Nós precisamos ocupar espaços, porque quando nós, como servos de Deus, como herdeiros de Deus, não ocupamos esses espaços, as trevas vão ocupar. Agora, uma coisa que eu disse também na semana passada é que nós estamos em guerra, nós estamos em uma guerra, mas essa guerra não é de igual para igual. Porque Jesus Cristo, ele já venceu na cruz do Calvário. Porém, um menino, quando nós lemos aqui em Efésios, ele diz assim, para que não sejais mais meninos e sendo levado com todo vento de doutrina, sendo enganado pela astúcia dos homens. Gente, criança, a gente engana com facilidade. Tem muito cristão sendo enganado, tem muito cristão que não entendeu o seu posicionamento e não está buscando esse crescimento. E aí, falando um pouco sobre isso, nós vemos também que a palavra usada para um filho maduro é a palavra ruios, ou a palavra ruios. Então, essa palavra significa um filho maduro, alguém que é tão parecido com o pai. E é exatamente isso que Efésios 4 diz para nós, que o desejo de Deus é que a gente esteja à estatura do varão perfeito. Meu irmão, não é o tempo de casa que você tem, não é a quantidade de versículos decorados que você tem, o que nos faz ser filhos maduros, ruios, para que nós possamos governar e representar o Senhor nessa terra, é justamente o nosso crescimento. Agora,
então surge uma pergunta, mas como é que eu posso crescer? E aí eu tenho uma notícia para te dar. Eu não sei se você vai gostar muito dela, mas eu tenho uma notícia para te dar. O Senhor está constantemente provocando você para crescer. O Senhor está me provocando, o Senhor está nos provocando. E então nós precisamos dar passos nessa direção. E eu quero trazer para você hoje 6 passos para que você possa estar crescendo. 6 passos rumo à maturidade. E o primeiro deles, aproveite o incômodo da falta de crescimento. Como assim? Você já sentiu em algum momento na sua vida que parece que tem alguma coisa errada? Que você está, sabe, tem uma coisa que está te incomodando e você não sabe o que é? Pois é, eu quero dizer para você que esse incômodo, muitas vezes, ele é gerado pelo próprio Deus. Por quê? Porque sem incômodo, a gente não sai do lugar. Sabia disso? Sem incômodo, a gente fica numa atmosfera que é a mesma. E quando nós não entendemos isso, a gente não deseja crescer. E a primeira coisa que tem que acontecer para o nosso crescimento é que eu preciso querer. Eu preciso querer crescer. Porque se eu não quero crescer, se eu quero viver no mundo de Peter Pan, eu vou viver no mundo de Peter Pan. Eu vou ser salvo? Vai ser salvo. Mas só que você não vai reinar. E Deus nos chamou para isso, para governarmos nessa terra. Porque quando a luz avança, as trevas têm que recuar. Você entende? É natural. Quando a gente chega aqui, se você vai ver talvez você vai embora daqui a pouco e você não vai ver. Mas a hora que a gente apaga isso aqui, fica um breu. Mas basta apertar um botão. Quando se acende a luz, as trevas têm que sair. Meu irmão, quando eu e você entendemos a nossa posição, quando eu e você entendemos quem nós somos, nós vamos ser a luz que vai espantar as trevas. Agora, o que acontece? Muitas vezes nós não estamos incomodados com a nossa falta de crescimento. E a gente tem que aproveitar isso. Sem reconhecimento de uma necessidade de mudança, pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que você quiser, que não vai acontecer nada. Você já viu eu não sei se você já acompanhou uma pessoa que tem um problema muito sério. Vamos pegar na área de vícios, porque eu acho que fica fácil de identificar. Uma pessoa que é alcoólatra. Você fala para ela assim, olha, você precisa de ajuda. Aí ela fala assim, não, mas eu não sou alcoólatra. A pessoa não consegue, ela fala que ela não é. Enquanto uma pessoa não reconhece um problema, não existe transformação. Enquanto você não reconhece que você precisa crescer, você não vai desejar esse crescimento. Então, nós precisamos olhar para nós e entender onde é que eu preciso crescer. Senhor, eu realmente preciso crescer. Esse incômodo está me empurrando para esse crescimento, então eu preciso aproveitar esse incômodo da falta de crescimento. Tem uma frase que eu gosto muito, e eu já citei ela várias vezes, que diz que quem é bom de justificativa não é bom em mais nada. Tem gente, querido, que quando você aponta uma coisa para ela, quando você sinaliza, não é uma crítica, mas às vezes quando você sinaliza algo que ela precisa melhorar, ela fala que não. A pessoa está sempre pronta. É a mesma coisa que você chegar e falar, viu, eu tenho um remédio muito bom para isso que está no seu joelho. E ele fala assim, não, mas não tem nada no meu joelho. A pessoa está ali sendo corroída por algo. Então eu quero dizer algo para você. Quando você olhar para você e você verificar, puxa, eu preciso crescer. Aproveite isso para você ir para o Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele deseja que a gente identifique algumas coisas. Quando Paulo ele vai escrever para os coríntios, ele vem dizer para essas pessoas, eu não pude dar para vocês um alimento mais sólido, porque vocês precisavam de leite. Agora, um exemplo que eu gosto muito, que me marcou profundamente, está lá no livro de Lucas, capítulo 22, 50. E eu quero ler com você. Lucas, capítulo 22, versículo 50. Esse texto fala do momento que Pedro acabou de negar a Jesus. Nós vamos ler, versículo 60. Pedro, ele nega Jesus, então, aqui pela terceira vez. Olha a maneira que Lucas registra isso. Mas Pedro insistia, homem, não compreendes o que dizes? E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Agora, olha o que diz o versículo 61 em diante. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. E então Pedro, saindo dali, chorou amargamente.
Alguns versículos antes, acho que no versículo 34, se eu não me engano, nós vamos ver aqui que Jesus, ele vai chegar para Pedro, versículo 31, desculpa. Jesus vai chegar para Pedro e vai falar: Simão, Satanás pediu para peneirar você. E aí, como trigo, né? Está projetado aqui. Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Olha o que diz o versículo seguinte. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando se converteres, esse voltar para mim, se você ler em várias Bíblias vai estar, quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. E aí o versículo 33, Pedro vai dizer o que para o Senhor? Pedro falou assim: estou pronto, já sou maduro, eu sou o cara, eu estou pronto até para a prisão com o Senhor, eu estou pronto até morrer. Então lá no versículo 60, quando o galo canta, Pedro se lembra dessas palavras. E essas palavras diziam assim: Pedro, quando você se converter, Pedro, quando você crescer, Pedro, quando você amadurecer. E Pedro, ele não conseguiu identificar que ele ainda era menino. E aí lá no versículo 60, quando o galo canta, e ele olha para Jesus, você tem noção? Estava acontecendo um vucu-vucu lá. Jesus estava sendo acusado, Jesus estava sendo humilhado, Jesus estava apanhando, estava sangrando. Mas a Bíblia diz que ele cruza o olhar com Pedro naquele momento. E naquele momento, Pedro se lembra que Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar. Você não tem estrutura. Você ainda é menino. Mas quando você se converter, quando você mudar de fase, fortaleça os teus irmãos. E Pedro, naquele momento, olhando Jesus lá naquela circunstância, a Bíblia diz que Pedro se lembra das palavras do Senhor e ele chora amargamente. Esse choro amargo de Pedro, sabe o que era? Era como quem diz assim: Senhor, como eu sou menino. Senhor, como eu preciso crescer. Senhor, é verdade o que o Senhor disse. Queridos, e esse foi um dos segredos para o crescimento de Pedro, para a mudança de fases que Pedro teria na vida. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer as áreas onde nós ainda estamos sendo meninos. Se nós não nos incomodarmos, se nós olharmos para nós, olharmos para as nossas circunstâncias e simplesmente passarmos por cima das nossas meninices, se nós não chorarmos amargamente, se nós não buscarmos ao Senhor, se a falta de crescimento não nos incomodar. Queridos, quantas vezes eu já passei por isso e eu espero que você tenha passado também. De nós termos atitudes que depois a gente fala: puxa vida, para que eu fui fazer isso? Como que eu fiz um negócio desse? Já era para eu estar em outra fase. E foi isso que eu penso que passou pela cabeça de Pedro: já era para eu estar em outra fase. Meu irmão, quando nós tivermos esse sentimento de incômodo com a nossa meninice, nós precisamos aproveitar ele e trazer aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque isso é a base para que a gente possa crescer. Deus quer te levar para um novo nível, mas a primeira coisa que nós precisamos ter para o nosso crescimento, a gente tem que querer. A gente tem que se incomodar com a falta de crescimento. Sabe, quando você vai, as crianças, normalmente você faz um risquinho na parede. E então você vai fazendo outro risquinho, você vai vendo o crescimento dela. Mas a nossa vida espiritual não dá para ser assim. Então nós precisamos olhar para nós. E nós precisamos chegar para o Senhor e falar: Senhor, qual é a área da minha vida que eu preciso crescer? Nós precisamos nos incomodar com a nossa falta de crescimento. A nossa vida em qualquer área só vai mudar quando nos incomodar. Acredite, você só vai mudar em alguma área da sua vida quando isso te incomodar. Você vai ter o dia do chega. Qualquer pessoa, pode ver, uma pessoa que tem problema, de repente, com peso, vai ter o dia do chega. Uma pessoa que tem problema com bebida, vai ter o dia do chega. Sabe, se não chegar, você não tiver um dia que aquilo te incomode, que cause uma certa dor, um incômodo em você, não vai ter mudança, meu irmão. Porque vai parecer que está bom. Então, aproveite a dor do incômodo a seu favor. O segundo passo, haja. O que nós percebemos é que muitas vezes nós somos muito bons de palavras.
Nós falamos muitas coisas, mas a gente tem uma certa dificuldade com a ação, a atitude. E eu quero dizer uma coisa, não é o que você ouve apenas, é o que você faz com o que você ouve. Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele faz um alerta incrível. Outro dia eu estava meditando nisso. Ele falou assim, olha, sede ouvintes, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Porque se vocês forem ouvintes, vocês vão estar enganando a vocês mesmos. Gente, quem é que quer enganar a si mesmo? Mas ele está dizendo que quando nós apenas ouvimos a palavra e nós não fazemos nada com a palavra que recebemos, queridos, nós não podemos ser colecionadores de sermões. Nós não podemos colecionar palavras, sabe, maratonar a pregação. Não, o que é que eu vou fazer com isso? Cada palavra lançada no altar é uma semente que eu e você recebemos. E a gente precisa fazer alguma coisa com essa palavra. A gente tem que agir. E uma das maneiras que a gente tem de agir é vir com expectativa. A gente tem que vir para a igreja com expectativa. Eu quero sugerir algo para você, anote o que você ouve. Nós não vamos reter, você está ouvindo aqui nessa noite, querido, mas tem muita coisa que talvez vai ser relevante para você, mas amanhã de manhã você já esqueceu. Quando uma coisa é importante, a gente anota, a gente escreve, a gente fala, Deus, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Semente a gente não come, semente a gente planta. Quando Jesus ele fala sobre a parábola dos talentos, ele vai falar o quê? O que é que você fez com o talento que eu te dei? O que é que você fez? Qual foi a ação que você tomou? Não é tipo assim, você cumpriu não, qual é a ação? A gente tem que agir. Nós não vamos ter crescimento sem ação. Nós não vamos ter crescimento sem atitude, sem fazer alguma coisa com aquilo que nós recebemos. Quando a gente olha para tantas pessoas, muitas vezes a gente vê que essas pessoas são boas de discurso. Mas Tiago vem nos lembrar que a fé sem obras é morta. Tome uma atitude com o que você já sabe. Não importa, talvez você saiba um pouquinho. Faça alguma coisa com o que você já sabe. Se você fizer um pouco com o que você sabe, você vai estar à frente de muitas pessoas que talvez só colecionam informações. Nós precisamos plantar a semente. Sabe, nós tivemos a conferência do Espírito Santo aqui, foi maravilhoso. Quanta gente sendo quebrantada, chorando na presença do Senhor, sendo ativada. Mas eu pergunto para você, o que é que você fez com o que você recebeu? Olha, hoje nós estamos no dia 13 de agosto. Já fazem vários dias. O que é que te moveu? Qual foi o passo que você deu? Você está entendendo, querido? Muitas vezes a gente ouve, nosso culto foi maravilhoso, Deus falou comigo, tal. Tá bom, Ele falou com você. E o que é que você fez com o que você recebeu? Você começou a acordar mais cedo? Você foi dormir um pouco mais tarde? Você tirou 15 minutos do seu almoço? Você parou de maratonar Netflix? Você abriu mão do seu celular? Você começou a vir no culto com expectativa? O que é que você começou a fazer? Nós precisamos agir, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós recebemos, porque senão nós não vamos crescer, senão nós não vamos nos desenvolver. Nós precisamos entender isso. E outra coisa que eu quero dizer para você acerca de atitude. Você não precisa fazer uma lista de 300 coisas que você quer fazer, porque você não vai fazer, mas faça a lista de uma, estabeleça uma. Estava conversando essa semana, né, com a Nayara, estava falando sobre isso também. É tão importante, queridos, escolha uma coisa, e caminhe nessa direção, coloque em prática, faça algo, coloque a palavra de Deus em prática na sua vida, em alguma área. Se você não fizer isso, acredite, você não vai crescer. A terceira coisa que nós precisamos, o terceiro passo, nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Se o primeiro passo, eu tenho que me incomodar com a falta de crescimento. Se o segundo passo é tomar uma atitude, o terceiro passo, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Você já deve ter ouvido uma expressão que diz que você é o que você come. Eu quero falar isso para você, se você nunca ouviu. Você é o que você come. Agora eu quero acrescentar uma pergunta. Isso te anima ou isso te assusta? Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Físicas, emocionais e espirituais. Querido, emocionalmente, você é o que você come. O que é que você anda colocando para dentro de você? Uma das características do nosso crescimento é a mudança do que nós ingerimos. Há um texto em Hebreus capítulo 5,
Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Olha que coisa interessante que esse autor desse livro vem falar para nós. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Ele vem dizer assim para eles: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vocês têm se tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, olha isso, gente, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então ele vem falar aqui para nós que à medida que nós vamos crescendo, nós precisamos mudar o nível de alimentação. Essa semana, do mês passado para cá, nasceu um monte de bebê, gente. E nos primeiros meses, nem água um bebê toma. Ele só toma o leite materno e está tudo bem. Daqui a pouco entra uma fórmula, um leite ali, um outro leite, depois entra suco, depois papinha. E chega uma hora que ele vai entrar com alimento sólido. Você já imaginou uma criança de 5 anos tomando leite? A gente acha inadmissível. Mas por que muitas vezes nós, como cristãos, estamos há 10, 15 anos, 30 anos talvez, e de repente a gente não está crescendo, a gente não está tendo um alimento sólido na nossa vida? Então nós precisamos ser intencionais na nossa alimentação. Nós não podemos, assim como na área física, nós precisamos ser intencionais com aquilo que nós comemos. Acredite, você pode escolher o que você come. Posso ouvir um amém? Agora entenda algo, se eu sou um espírito, eu tenho que entender que eu tenho que intencionalmente desejar e comer a palavra de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Levanta a mão bem alto, quem acorda de manhã e fala: nossa, hoje eu estou com uma vontade de ler a Bíblia com uma coisa de louco. Levanta a mão aí. Você não acontece isso com você? Rapaz, olha, que coisa, Deixa eu dizer algo para você. É antinatural. É antinatural. Eu falava isso para o Davi esses dias. Eles leem, a meta deles é um capítulo por dia. Aí ele foi abrir a Bíblia, aí ele olhou assim, o capítulo era muito longo. Aí ele falou, Aí eu peguei e falei para ele: filho, deixa eu dizer algo para você. A mesma sensação que você tem, às vezes eu tenho. Não no sentido de ter um capítulo longo, não é isso. Mas o que eu queria dizer para ele é o seguinte: nós não lemos a Bíblia porque nós temos vontade. Nós lemos a Bíblia porque nós temos o entendimento de que eu sou Espírito. E a palavra de Deus diz que agora, como meninos novamente nascidos, eu preciso desejar, eu preciso querer. Querido, acredite, vai haver um momento na sua vida que você vai ter fome e sede da palavra de Deus. Mesmo que em determinados momentos nós não vamos sentir, mas a partir do momento que nós entendemos, eu sou o Espírito e eu preciso ser intencional com isso. Querido, se você vai no médico e ele fala assim: olha, se você continuar comendo açúcar, você vai morrer. O que você vai ter que fazer? Gostando ou não, com vontade ou não, você vai ter que tirar o açúcar da sua vida. Então, quando nós entendemos que agora eu sou o Espírito e eu preciso me alimentar espiritualmente, porque se eu não me alimentar espiritualmente, eu não cresço, e se eu não cresço, eu não governo. Eu vou fazer isso, é uma decisão, é uma intencionalidade. Eu não importa o que eu estou sentindo, não importa se o capítulo é grande ou pequeno, não importa se tem outras coisas aparentemente mais prazerosas para fazer, eu sou intencional na minha alimentação. Meu irmão, você precisa ser intencional. Eu quero ler esse texto com você. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 2, perdão. Verso 1. Olha o que ele diz. Eu sempre cito esse texto com muita frequência, mas eu acho muito relevante e importante a gente estar sempre lembrando. Versículo 1 e 2. Ele diz assim, despojando-vos de toda
maldade, dolo, de hipocrisias, inveja e de toda sorte de maledicências. Olha o versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Querido, esse leite racional, ou leite não falsificado, né, como diz uma outra versão, é um leite espiritual, é a palavra de Deus. Então entenda, não tem como eu e você crescermos se nós não cuidarmos da nossa alimentação. Você sabia que o Brasil foi considerado pela OMS como o país número 1 em ansiedade? Ou seja, nós temos aproximadamente, saiu recentemente esse número, 19 milhões de pessoas com ansiedade. E aí, eu quero dizer algo para você. O que é que essas pessoas estão comendo? Será que elas não estão se alimentando emocionalmente, indo lá na frente da televisão, enchendo o coração com aquele monte de programa policial? Indo pelas redes sociais, vendo um monte de coisa que não deveria. A gente não está cuidando de modo intencional. Se nós somos espírito, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E a gente alimenta o espírito pela palavra de Deus. Então não importa se você está com vontade ou você está sem vontade. Nós precisamos parar de ter uma vida dirigida apenas pelas nossas emoções e sentimentos. E nós precisamos, queridos, filtrar isso. Você acha que eu gosto de acordar cedo para fazer aquilo que precisa ser feito? Nem sempre. Mas é necessário. Eu sei que o tempo vai passar. Sabe que esses dias eu estava vendo um podcast. E o Mark Buckle, um pastor dos Estados Unidos, que tem um projeto de 24 horas de oração há muitos, muitos anos. Ele falou que ele teve um sonho. E nesse sonho ele estava na presença de Deus. E ele se via velhinho. Embora ele fosse jovem, mas ele se via velhinho. E Deus olhava para ele e falava assim, que desperdício. E ele assustou com aquilo. E ele acordou entendendo algo, que nós precisamos ser intencionais com o uso das nossas coisas. E ele falou que 3 coisas que marcaram, e ele fez esse propósito no coração dele. 3 coisas que ele precisava ter cuidado, porque senão a vida dele ia ser um desperdício. A maneira com que ele administrava o seu tempo, a maneira com que ele administrava o seu dinheiro, e a maneira com que ele administrava as suas palavras. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Como eu e você temos administrado o nosso tempo? Como você tem administrado o seu tempo? Nós costumamos dizer, eu não tenho tempo. Queridos, eu quero dizer algo para você. Se ninguém nunca te disse isso, eu quero te dizer. Você nunca vai ter tempo para fazer tudo o que você quer. Mas você sempre vai ter tempo para fazer aquilo que você considera prioridade. Você nunca vai ter tempo para fazer tudo o que você quer. Talvez você fale, eu queria fazer aula de dança, aula de balé, aula de violão, queria fazer isso, eu não consigo. Você nunca vai ter tempo para fazer tudo o que você quer. Mas você sempre vai ter tempo para fazer o que é prioridade. Mude a sua alimentação de modo intencional. Coma a palavra de Deus. Não se alimente de outras coisas. O 4º passo que eu quero dar para você. Use as circunstâncias adversas ao seu favor. Gente, ninguém gosta de pessoa difícil. Ou tem alguém aqui que gosta? Pastor, adoro quando Deus manda aquele incircunciso fariseu lá do meu serviço. Só de pensar, nossa, até arrepia de alegria que eu vou encontrar ele. É assim? Não. Mas eu preciso dizer algo para você. As circunstâncias adversas, elas vêm para te levar para novos níveis. Deixa eu falar algo para você que o Senhor trouxe ao meu coração, acho tão importante. Nunca houve na história alguém que vivesse o sobrenatural de Deus sem enfrentar a adversidade. O dia mau vem para todos. O que vai diferenciar uma pessoa da outra é como ela vai enfrentar isso. Sem Penina Ana era estéril. E aí ela tinha a outra esposa, né, do seu marido, era Penina. E a Bíblia diz que Penina irritava ela. Sem Penina, Ana não teria ido para o altar, Samuel não teria sido gerado. Aí a gente vai para a vida de Davi, sem a provocação de Golias, que ficou 40 dias e 40 noites provocando o povo de Israel. Sem aquela provocação, sem Golias, Davi não teria sido apresentado a todo Israel. Sem a inveja de Saul, Davi não teria sido preparado para o governo.
Talvez ele seria um subalterno de Saul. Sem a inveja dos irmãos de José, ele não teria ido para o Egito. Você acha que foi fácil ter todos os seus irmãos detestando ele, mas aquela inveja era necessária para levar ele para um outro nível. Sem a injustiça sofrida por José na casa de Potifar, ele não teria ido para a prisão. Quando a esposa de Potifar mente acerca dele, aquela mulher difícil, através daquilo, José vai para a prisão. E lá ele encontra o copeiro do rei. E lá ele encontra com o seu destino. Então, se você deseja crescer, para de reclamar do dia mau. Para de reclamar das pessoas difíceis. Aproveita essa dificuldade, essa situação difícil que está gerando. E vai para a presença do Senhor. Porque essas pessoas estão vindo para empurrar você para o seu crescimento. Essas pessoas estão vindo para empurrar você para o seu destino. Então, se tem uma pessoa difícil, meu irmão, para de ser a vítima. E fala, Deus tem um propósito nisso. Eu vou viver o sobrenatural. Eu vou gerar Samuel. Eu vou matar Golias. Eu vou reinar. O Senhor vai ser comigo na prisão. Não importa a circunstância. Pode ser injusto. Mas o Senhor está comigo. Ele está me promovendo. Nós precisamos aproveitar as circunstâncias difíceis. Elas são para o nosso crescimento. Talvez tenha alguém, o seu chefe seja uma pessoa difícil. Mas para pensar, Deus colocou ele lá para te ajudar a crescer. Posso ouvir um amém? Aleluia. A outra coisa, querido, seja conduzido pelo Espírito Santo. Não existe crescimento espiritual sem a condução do Espírito Santo. Sabe que Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz assim, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse enchei-vos, gente, é uma ação. Significa que eu faço alguma coisa, eu me deixo encher. Pensa que tem uma cachoeira e você tem um balde. Você tem a opção de colocar o seu balde para encher de água, ou você tem a opção de encher aquele balde de outra coisa. Se você se enche do Espírito, ele vai começar a conduzir você. E aí a gente entra em um texto muito interessante, que é Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16. Romanos capítulo 8, do versículo 14 ao 16. Muita gente cita esse texto sem entender o real significado. Diz assim, ó, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O versículo 14, quando ele diz assim, ó, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Sabe qual é o filhos aqui? É o filhos ruiós, é o filhos maduros. Somente os filhos maduros são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, quando ele diz assim, ó, mas o mesmo Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus, esse filho de Deus é criancinha. O Espírito testifica que nós nascemos de novo. Mas é quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, é que nós somos maduros. Ou seja, não é quando nós somos guiados pelos nossos sentimentos. Ai, aquela pessoa difícil, aí o Espírito Santo diz assim, perdoa. Você tem que decidir se você vai ser guiado pelas suas emoções ou você vai ser guiado pelo Espírito. O filho maduro vai ser guiado pelo Espírito. Eu estou com vontade de jogar tudo para cima. Parará. E o Espírito Santo fala, filho, eu estou tratando com você. Você vai ter que decidir se você vai ser guiado pelos seus sentimentos ou se você vai ser guiado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Ouça a voz do Espírito. Eu citei outro dia para vocês, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ele nos assiste, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Essa palavra assiste é sunantilambonomonai. Repete que eu quero ver. Não é trava-línguas. Sunantilambonomonai significa fazer as coisas junto. A assistência do Espírito Santo é fazer as coisas junto. Então, o Espírito vai falar com você. E você tem a opção de ouvir ou não ouvir, de obedecer ou não obedecer. Deus não nos fez marionetes. Ele não vai te obrigar a fazer algo. O amor de Deus é tão
você que Ele vai te dar o livre-arbítrio para você escolher o caminho que você vai seguir. Só que, à medida que você escolhe o que você vai fazer, ou você cresce, ou você permanece no mundo de Peter Pan. Só que se você cresce, você governa. Se você não cresce, você vai ficar sofrendo as mesmas coisas do jardim de infância. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Ele. E o 6º passo, seja persistente. Seja persistente. Meu irmão, poucas coisas na vida são feitas de um ato só. Poucas coisas. A maioria das coisas importantes, relevantes na nossa vida, elas exigem persistência, consistência. Acredita-se que para você ser excelente em alguma coisa, para você ser um músico excelente, você precisa ter 10.000 horas de treino. Acredita-se que para você ser um expert em alguma coisa. Agora, a gente quer ler a Bíblia um dia, não entendi nada. Eu comecei essa semana, li lá 3 dias, meu Deus. Meu filho, você vai na academia 3 dias e fica com o corpo transformado? Porque se for, você me conta. Não tem nada relevante. Você faz regime 1 semana e o corpo fica magro? Por que é que a gente acha que nós vamos fazer algumas coisas uns dias e o negócio vai acontecer? A gente precisa ser persistente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim, vamos ler juntos? Essa é a última referência que eu quero ler com você nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. E o quê? Inabaláveis. Ou numa outra versão diz constantes. E sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O Senhor está dizendo assim, persevera, continua. Continua. Pedro falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, Senhor. Ele falou, pelo menos umas 70 vezes 7. Nós precisamos ser constantes. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona para a vida toda. E nós precisamos perseverar. Perseverar na oração. Perseverar na leitura da palavra. Perseverar na prática da palavra. Perseverar julgando a nós mesmos, como Paulo diz. Se nós nos avaliássemos, nós precisamos, queridos, crescer. E esse crescimento é algo que vai ser para a vida toda. O Senhor ama você como você é, amém? Mas Ele se recusa a permitir que você permaneça assim. Porque Ele tem para mim e para você o governo, o reino. Eu e você fomos chamados, Apocalipse capítulo 1, do versículo 6 ao 8. A palavra de Deus diz que Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Você foi chamado para o governo dessa terra. Você foi chamado para reinar nessa terra. Mas para que a gente possa reinar, a começar da nossa própria vida, da nossa própria casa, a gente tem que crescer. A gente tem que desejar esse crescimento. A gente tem que tomar atitudes com relação a isso. A gente tem que mudar a nossa alimentação, nos alimentarmos de modo intencional. Nós precisamos caminhar, queridos. Não como um acidente de percurso. Crescimento espiritual não é natural, é intencional. E nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, eu quero te levar para outro nível. Você já é meu filho, você já é amado, mas eu quero te levar para outro nível. E eu não sei você, mas eu desejo viver plenamente tudo que Deus tem para mim nessa terra. Eu não sei você, mas eu quero viver plenamente tudo que Deus tem para mim nessa terra.